O que é agroecologia? É uma forma de agricultura sustentável. São estratégias que pretendem superar os danos causados à biodiversidade e à sociedade como um todo. A agroecologia refere-se ao estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. Repudia o uso de insumos químicos, o uso de agrotóxicos e fertilizantes industriais. Utiliza práticas agrícolas que privilegiam o uso de recursos naturais com mais consciência, mantendo e respeitando o que a natureza oferece. Vamos citar 5 vantagens da agroecologia como alternativa para a produção agrícola. Primeiro, produção sustentável. São alternativas possíveis para minimizar custos ambientais e sociais, garantindo qualidade de produção e eficiência. Segundo, o trabalho se baseia na agricultura familiar, que adota medidas de conservação do meio natural, alto aproveitamento do solo, o baixo impacto ambiental e o aumento de emprego de mão de obra. Terceiro, preservação do meio ambiente. É fundamental para manter o equilíbrio da natureza, visando proteger os recursos naturais. A prática agroecológica promove a manutenção da biodiversidade e a estabilidade natural dos ecossistemas. Quarto, evita o uso de agroquímicos. O Brasil é um dos países que mais faz uso de agrotóxicos nas plantações. Isso implica na desertificação do solo, poluição dos mananciais e até mesmo em doenças psicossomáticas como dores de cabeça, ansiedade, depressão. Na agroecologia, ocorre a substituição de fertilizantes industriais por adubos naturais, adubos orgânicos, de modo a reduzir a contaminação do solo e águas superficiais e subterrâneas. Quinto, não utiliza transgênicos. Os transgênicos também podem provocar a perda da biodiversidade quando da contaminação de sementes transgênicas com as não transgênicas, e o uso prolongado de alimentos transgênicos podem causar alterações na saúde humana. Uma cultura que já vem sendo utilizada é o cultivo da pimenta do reino com tutores vivos. Segundo estudos realizados pela Embrapa, o uso do tutor vivo é uma alternativa viável para a substituição dos estacões de madeira. A tecnologia consiste no uso da glicídia para o cultivo da pimenta do reino, contribuindo assim para a redução dos impactos ambientais e aumento da longevidade dos pimentais. O plantio dos tutores é realizado no final da época da seca, nos meses de novembro a janeiro, na região amazônica. O plantio da pimenta do reino é feito no início do período chuvoso, sendo ideal nos meses de janeiro e fevereiro, 1 a 2 meses após o plantio dos tutores. Existem muitas vantagens em optar pela produção agroecológica. Conservar e ampliar a biodiversidade dos ecossistemas, tendo em vista o estabelecimento de numerosas interações entre solo, plantas e animais, assegurar as condições de vida do solo, permitindo a manutenção de sua fertilidade e o desenvolvimento saudável das plantas por meio das práticas como cobertura do solo, adubação verde, proteção contra os ventos, práticas de conservação do solo, rotação de culturas, entre outros. Usar espécies adaptadas às condições locais do solo e clima, minimizando dessa forma exigências externas para um bom desenvolvimento da plantação. Assegurar também uma produção sustentável de culturas sem utilizar insumos químicos que possam degradar o meio ambiente, fazendo uso da adubação orgânica. Diversificar atividades econômicas, buscando a integração entre elas para maximizar a utilização dos recursos endógenos e assim diminuir a aquisição de insumos externos à propriedade. Estamos aqui com o seu José, que vai nos contar como acontece esse manejo agroextrativista e quais as vantagens para o produtor nesse tipo de cultivo. Nós começamos um trabalho em 1964, quando veio o FNO. E nós entramos no projeto, nós éramos 12 produtores.
Para que esse financiamento? Para que a gente pudesse plantar o açaí. Então esse primeiro momento, eu, por exemplo, principalmente achei que estava errado. Mas só que a técnica dizia que nós tínhamos que plantar. E aí nós começamos a se virar para comprar muda de açaí, porque muita gente também produziu muda, né, para vender. Aí eu comprei 1.100 mudas para plantar. Mas aí no momento que eu comecei a plantar, no que nós tínhamos o técnico, né? Mas antes da gente plantar esse açaí, a gente começou, antes fiz desmatamento, né? Aí perguntei para o técnico qual era a média para nós de matar. Aí ele disse que não tinha, nem ele sabia. Porque ele estava entrando, nesse momento ele estava entrando no mercado de açaí. Então, como ele não sabia, eu já tinha feito um curso de agricultura, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Então eu achei que deixei na mão dos produtores, cada qual ia dizer como ele queria. Só que eu não quis desmatar o meu. 40%, eu desmatei 40% somente. E deixei 60% da área nativa. Por causa de quê? Porque se o açaí você desmata ele, a mata, significa que com o tempo ele vai secar. Ele seca. E aí você não tem proveito nenhum. Então eu achei, por exemplo, eu tenho, pela minha técnica que eu coloquei, meu açaizal não seca açaí. Por causa de quê? Porque eu não aceitei desmatar o açaí. E o nome do açaí, certamente, para nós é açaí. Aqui nós não temos outro nome, Jussara, ou sei lá o que mais, é açaí. E o açaí nativo, o açaí que não precisa adubo com química, adubo orgânico, adubo que a própria maré traz o adubo. Quando ela sai, ela já deixou. Então a gente o que precisa agora? Somente maneja e limpa o açaizal e depois maneja. Para que ele possa continuar um açaizal não muito fechado, também nem muito aberto. Aí tem um espaçamento de 4x4, 3x3, isso é o mínimo. Porque tem muita gente que deixa o açaizal fechar. Então quando o açaizal fecha, significa que a produção dele é fraca. Quando ele deixa 4x4, 3x3, então o açaizal ele produz 3, 4, 5, 6, 7 caixas por safra. Então isso é uma maneira de que a gente possa de cada vez mais ir aprendendo como manejar o açaizal. E também, quando se maneja, significa que o açaizal fica 4, 5 metros máximo de altura. Mas daí mais para baixo. 2 metros, 1,5 m. Eu, por exemplo, aqui no meu mato, eu tenho açaizal que eu pego do chão. Então isso foi uma técnica que nós aprendemos que antes o açaí só era por safra. Só por safra. Você, no mês de dezembro acabava o açaí, também não tinha venda de palmito, então fica aí o açaizal crescendo. Quando você ia fazer uma derrubada, você deixava tudo palmito no mato. Hoje não, se aproveita tudo. Então, na experiência que eu tenho, felizmente nós não temos aqui os maquinários, mas quando eu aprendi, o açaí você aproveita da folha, do estipe. O que é estipe? O estipe é a árvore, dá-se o nome de estipe. Você aproveita a folha, você aproveita o palmito e aproveita a árvore. Para que você aproveita a árvore? Para fazer taco, para folhar a casa. Então se você vê um taco dessa vezes, é muito lindo. Agora infelizmente nós não temos como fazer. Como podemos perceber, a agroecologia se preocupa com o equilíbrio do meio ambiente em produzir alimentos mais saudáveis de maneira sustentável.